tal criar uma tag? Sabem aquela pergunta que todos nós ficamos assustados quando a ouvimos? Qual é o teu livro favorito? Pois, eu decidi criar esta tag, eu não sei se existe alguma semelhante, para mostrarmos um bocadinho dos nossos livros favoritos, que são muitos. Estão as minhas cadelas, não sei a fazer o quê. Preta, Diana, para baixo! São cerca de 15 perguntas que poderão responder de qualquer maneira que desejarem. No final tento criar uma 16ª pergunta para as pessoas que vão taguear. Eu também vou fazer essa regra, apesar de ter sido eu a criar a tag. Às vezes, antes de lermos um livro, temos aquela sensação de que ele vai ser muito bom. Que livro entrou para a tua lista de favoritos após teres essa sensação? E Todo o Vento Levou, de Margaret Mitchell. A minha edição está dividida em 2 volumes, mas originalmente ele é só um calhamaço. Este foi um livro que eu li por impulso, eu já conhecia vagamente o filme. Lembro-me que é dos filmes favoritos da minha mãe e que passava na altura do Natal e eram 4 horas ou 5. Aquilo é mesmo grande. Mas aprendi a apreciar o filme depois de ter lido o livro. O filme é muito fiel ao livro e o livro é espetacular. Eu sabia que ia gostar, mas não sabia que ia gostar tanto. Eu adoro a Scarlett, é daquelas personagens que se odeia e que se ama. É muito caprichosa, mas à medida que ela vai evoluindo como personagem, gostamos cada vez mais dela. E não vamos começar a falar do Rhett Butler, porque o Rhett Butler é das minhas crushes literárias. Para quem não sabe, E Todo o Vento Levou passa-se no período pré-guerra e guerra civil americana e aborda temas como a escravatura e a fortuna, o sonho americano, além de ter uma história de amor pelo meio, um bocadinho diferente das que estamos habituados. E o capricho de uma personagem que se chama Scarlett O'Hara. Que livro demoraste imenso tempo a ler para os teus parâmetros, mas que entrou para a galeria dos teus favoritos? Jonathan Strange e o Mr. Norrell, de Susan Clarke. Foi um livro que eu demorei imenso tempo a ler, primeiro porque ele é um calhamaço e tem letras pequeninas. Eu li-o em português e não em inglês. O mundo criado pela Susan Clarke é gigantesco e é um mundo paralelo em que temos de estar extremamente atentas para o que vai aparecer, pois tem notas de rodapé gigantescas. Apesar disto tudo, apreciei a história como estava construída e o seu world building e as suas personagens, e de como a autora mete o seu mundo paralelo no nosso mundo, pelas frestas da história. É a história de Jonathan Strange e o Mr. Norrell, que praticam magia que há vários séculos na Inglaterra e no mundo não se ouvia falar. Há muitos anos tinha havido uma lenda, o Rei Corvo, grande feiticeiro e bruxo, mas à medida que o tempo foi passando, essa magia foi-se perdendo. Enquanto o Mr. Norrell optava por estudar a magia e viver da magia dos livros, o Strange é muito cientista, que gosta muito de experimentar, e aí existe um clash entre eles. É um livro que nos faz pensar sobre o poder e o que o poder faz aos homens, o que é que eles fazem para ter esse poder e as suas consequências. Este livro tem uma adaptação da BBC, se não estou em erro, para minissérie televisiva e também está muito boa. Já algum dos teus escritores favoritos te desiludiu? Sim, com que livro? Vamos começar por dizer que eu adoro de paixão este escritor. Ele escreveu um dos meus livros favoritos de todos os tempos. E este livro, apesar de pertencer à mesma série, eu achei uma treta. Prisioneiro do Céu, de Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón foi uma grande descoberta, eu amei A Sombra do Vento, acho que é espetacular. O Jogo do Anjo eu também gostei muito, apesar de haver pessoas que não gostam tanto da parte surreal do livro, mas este livro, que é o terceiro de uma tetralogia, desiludiu-me imenso. Não pela escrita, porque a escrita continua a ser magnífica e poética, mas pela história. O que é que te passou pela cabeça, Zafón? Aqui ele muda de foco, o protagonista deixa de ser o anterior e passa a ser o Firmino, que eu gosto imenso como personagem secundária, mas que não consegue, para mim, segurar um livro inteiro. E irritou-me. Tanto que eu quero ler o quarto e sei que é muito bom, pelo menos há pessoas que adoraram, e não consigo ainda lê-lo. Se não conhecem Zafón, façam o favor de conhecer. Leiam Marina, A Sombra do Vento, O Príncipe da Neblina e vão gostar imenso. Mas este livro, por favor, menos Zafón, menos. Que livro marcou a tua infância?
Eu podia ter escolhido inúmeros livros que marcaram a minha infância, incluindo o primeiro, que a minha mãe me deu, mas este é especial no meu coração. O Cavaleiro da Dinamarca, da Sofia Melbrenner Anderson. O Cavaleiro da Dinamarca lembra-me de tudo o que é bom na infância, a esperança e o Natal. Eu adoro o Natal. Para quem não sabe, é a história de um cavaleiro que vai à Terra Santa e que se perde pelo caminho e vai encontrando inúmeros personagens e inúmeras histórias que lhe vão contando. Para mim essa é a parte engraçada do livro. O cavaleiro tenta desesperadamente voltar para casa numa tentativa de chegar a tempo do Natal para estar com a sua família. Gosto particularmente da história de Dante e foi este livro que me fez ler a Divina Comédia. Que livro infanto-juvenil leste em adulta e te marcou positivamente? Tenho-vos a dizer que eu li este livro quando era miúda e não achei piada nenhuma, não percebia porque é que andava tanto furor à volta do livro. Aliás, eu acho que li-o para a escola. Entretanto, voltei a lê-lo nesta versão e adorei. O Príncipezinho de Saint-Exupéry. Eu não sei se foi as anotações do José Luís Peixoto, se foi a maneira como eu li o livro e me apercebi de coisas que não via em criança, mas este livro tornou-se um dos meus favoritos já em adulto. Eu acho que não preciso de vos contar a história do Príncipezinho, acho que toda a gente tem uma noção do que é o Príncipezinho, mas para mim ele fez muito mais sentido agora de quando eu era criança. Existem livros que associamos a uma determinada época da nossa vida e que nos marcaram para sempre. Que livro associas a uma viragem na tua vida? Tinha de ser Harry Potter and the Philosopher's Stone, de J.K. Rowling. E aqui aparece o primeiro, mas tenho-vos a dizer que eu li o Harry Potter fora de ordem. Eu li o quarto primeiro e achei engraçado, mas não estava a perceber metade daquilo. Estava-me a faltar ali qualquer coisa. E quando comecei a ler o primeiro, li de seguida, dentro do possível, porque alguns ainda não tinham saído. Foi um livro que marcou a minha adolescência. Foi um livro em que as personagens foram crescendo comigo, que eu me revia em certas coisas, não da magia, porque eu não sei fazer magia, infelizmente. Me revia em certas ações das suas personagens. E foi um livro que também me fez ir muitas vezes zombie para as aulas, especialmente quando saía. Qual é o livro que, apesar de ser teu favorito, divide muito um mundo livroólico? Kafka à beira-mar, de Haruki Murakami. Este livro foi uma autêntica surpresa para mim. Foi talvez o segundo livro que eu li de Haruki Murakami. Tinha-me aconselhado a ler um livro pequenino do Haruki Murakami e foi o que eu fiz primeiro, porque dizem que a sua escrita e o seu mundo ou se ama ou se odeia. E eu comecei por O Azul da Fronteira Oeste do Sol. Acho que me enganei no nome, mas eu depois ponho o nome em baixo. O mundo surreal do Haruki Murakami é qualquer coisa de surpreendente. É um mundo onde chovem peixes, onde existem vidas paralelas, se é que eu consigo me explicar muito bem. É um livro que eu não consigo explicar por palavras. Sei perfeitamente que este livro não irá agradar a toda a gente por causa da sua parte surrealista. Há muita gente que gosta e há muita gente que não percebe e não entende. Isto está no seu perfeito e legítimo direito e aí está a beleza do leitor, porque se todos gostássemos do mesmo, ia ser uma seca. Qual é o teu livro favorito que gostarias que mais pessoas falassem sobre ele? Eu vou escolher um livro, mas eu gostaria que se falasse mais sobre esta escritora, apesar de ter noção que ela não é para toda a gente. A Canção de Troia, de Colin McCullough. Eu escolhi a Canção de Troia, mas podias ter escolhido Os Pássaros Feridos ou O Toque de Midas, da mesma escritora. Colin tem uma maneira muito própria de escrever e inicialmente é muito descritiva, porque precisamos dessas descrições, eu acho, para entrar no seu mundo. Neste livro há uma fusão perfeita entre a mitologia e a história ou lenda da Guerra de Troia. Gosto particularmente da maneira como ela cria os heróis da Guerra de Troia, o Aquiles, o Ulisses, Príamo, o rei de Troia, e de como não há um lado correto da coisa, nem um nem outro tem razão, mas também o jogo de bastidores que ocorre por trás, que são os deuses gregos, a tentar decidir por quem é que vão tirar partido. Pelo meio ela também tem umas histórias de amor ou de amizade também muito, muito interessantes. Enumera um livro que te conquistou pelo final brilhante e inesperado. As 10 Figuras Negras, de Agatha Christie. Este final foi o que me fez adorar o livro. Nunca pensei que poderia acabar assim. Neste livro da Agatha Christie encontramos 10 desconhecidos entre si e que aparentemente não têm nada em comum e que são convidados por um misterioso homem ou mulher, só temos as siglas, para ir visitar uma ilha. No entanto, durante o jantar, a voz do anfitrião invisível acusa-os um a um
de esconderem um segredo. Nessa mesma noite, um deles é assassinado. Tenham atenção que é uma ilha deserta, não há como sair nem como entrar, portanto o assassino está ali no meio deles. E a tensão só aumenta até o fim do livro. Que livro lestes por influência do Booktube ou da blogosfera que se tornou num dos teus favoritos? A Monster Calls, de Patrick Ness. Era um livro que eu não fazia a ideia que existia sequer, até eu entrar para o Booktube, que já tem alguns anos, apesar de alguns anos de paragem. Era um boom autêntico, quer no internacional, quer no português, que na altura ainda era muito pequenino, e fez-me ficar de pé atrás, porque quando começo a falar muito num livro e eu crio demasiadas expectativas, normalmente elas vêm por água abaixo. O protagonista é um rapaz que está a tentar lidar com a morte iminente da mãe, que sofre de uma doença incurável. Tem sonhos com um monstro. Além de ser uma história belíssima, também tem ilustrações. Aliás, eu aconselho-vos a comprar a edição ilustrada. São todas a preto e branco, de Jim Kay. A minha edição é uma edição especial de colecionador, mas existe também uma edição simples e bonita, também ilustrada. É daqueles livros que eu recomendaria a toda a gente e a todas as idades. Qual ou quais são as tuas trilogias ou sagas favoritas? Eu escolhi duas, não as habituais, como O Senhor dos Anéis, As Crónicas de Gelo e Fogo e Harry Potter, porque essas já todos sabem que eu gosto. A trilogia do Infernal Devices de Cassandra Clare. Sim, é uma young adult, mas é uma young adult com power. Para mim esta é a melhor trilogia da Cassandra. Ainda me falta ler a última, mas esta é brilhante. Passa-se na época vitoriana e conta a história de Tess, de Jem e Will no mundo dos Shadowhunters. O mundo dos Shadowhunters está inserido no nosso mundo e existem vampiros, demónios e caçadores desses entes que convivem entre nós. Por se passar no mundo vitoriano, por ter uma história familiar muito pesada por trás e por ter um dos melhores triângulos amorosos de sempre numa young adult, esta é uma das minhas trilogias favoritas. A minha segunda opção foi uma trilogia que eu acabei recentemente, aliás, anteontem. A trilogia das faces de Victoria Bergam, de Eric Axund. Todos estes livros pertencem ao género thriller, mistério, policial, e cada um destes livros vai-vos dar um murro no estômago. Todos estão escritos em capítulos curtos, só fazem aumentar a velocidade de leitura. O que não quer dizer que eu não tivesse ficado enojada a ler algum destes livros. E eu não sou uma pessoa facilmente impressionável. Não deixa de ser uma trilogia brutal e genial a maneira como os autores, porque são dois, conseguem alinhavar tudo do princípio até ao fim e tem um final que eu achei surpreendente, apesar de tudo. É um final um bocadinho diferente do que eu estou habituado nos thrillers. Se pudesse escolher um mundo, século ou época de um dos teus livros favoritos para visitar, qual deles seria? Eu escolheria o mundo, a época do Jardim dos Segredos de Kate Morton. Uma das épocas que a Kate Morton escreve entre o passado e o presente. Neste caso eu escolhi o passado. É os anos antes da Primeira Guerra Mundial, 20, 30, e o jardim. Eu adoraria conhecer este jardim. Esta é a história de Cassandra, que recebe da sua avó Nell uma casa e um jardim abandonado que outrora pertenceu a Eliza Macpeace, uma famosa escritora de contos de fadas. À medida que Cassandra vai percorrendo a história familiar, depara-se com um mistério com anos e anos de existência. Os livros chamados clássicos, tens algum favorito? O Monte dos Vendavais, de Emily Bronte. O outro é o Jane Eyre, da irmã Charlotte Bronte. Acho que são livros tão iguais, mas tão diferentes. E eu não consigo decidir qual deles é que eu gosto mais. O Monte dos Vendavais é obscuro, é quase obsessivo, não é quase, é mesmo obsessivo, é um amor obsessivo. O Jane Eyre é uma história de esperança e de redenção. Tens algum livro favorito escrito por um escritor do país em que nasceste? A Trança de Inês, de Rosa Lobato Faria. A Rosa Lobato Faria pegou na história do Dom Pedro e da Inês de Castro, e para quem não sabe a história, shame on you, se és de Portugal, e criou uma história em 3 tempos. O passado, em que conhecemos é Inês de Castro e o Dom Pedro, dos livros de história, e a sua história de amor avassaladora. O presente, em que conhecemos um outro Pedro e uma outra Inês, que também têm uma história de amor avassaladora e que terão de lutar com outros tipos de obstáculos no presente. E no futuro, em que a situação é semelhante. Adorei a maneira da escritora contar esta história, ou recontar esta história de uma maneira original. A escrita da Rosa Lobato Faria é poética, é maravilhosa. Qual é o teu livro favorito que não queres reler porque achas que o leste na altura propícia?
O Jogo de Mãos, da Nora Roberts. Este foi o meu primeiro livro da Nora Roberts e, entretanto, muitos outros seguiram. E ela tem realmente uma fórmula prosaica, assim como no Nicholas Sparks também tem uma fórmula que resulta, porque ela continua a vender imensos livros e a escrever imensos livros. Mas este livro tocou-me na altura. Neste livro temos a história de Max Novell, que é o patriarca de uma família ilusionistas e do seu grande amor e mulher Lily, que tem uma filha, Roxanne. Max acaba por adotar um rapazinho da rua, Luke. Durante muitos anos, o Luke e a Roxanne deram-se como cão e gato. Quando crescem, surge ali algo que nenhum deles queria que surgisse. Luke, no entanto, foge deste sentimento e também porque alguém da sua vida passada quer perturbar a sua família adotiva e Luke desaparece durante vários anos, até que volta ao seio da família Novell e o nosso livro começa. O que é particularmente interessante neste livro é a ilusão, a magia que está inerente a estas personagens, porque eles fazem daquilo vida. E chegamos ao fim das perguntas fixas desta tag. Eu agora vou criar a 16ª para passar às outras pessoas. Têm algum livro favorito associado a uma época festiva? Eu escolhi como época festiva o Natal. Night Before Christmas, de Nikolai Gogol. Esta é a história do ferreiro Vacula, que está em guerra com o diabo, que roubou a lua e escondeu-a no seu bolso para conseguir causar o caos numa aldeia. Ambos lutam pelo amor de uma rapariga, Oksana, a mais bonita rapariga da aldeia de Dikanka. E é uma história deliciosa, deliciosa. Eu vou tagar a Tita, do Prazer das Coisas, a Isa, do Jardim de Mil Histórias, a Bárbara, do Delicada como um Elefante, a Neuza, do Mir Folhas, tinha de ser Neuza, o Hugo, do Aprendiz de Leitor, e a Filipa, que também é madeirense. Para vocês que não têm Booktube, digam-me se conhecem algum destes livros e como responderiam às perguntas em baixo nos comentários. E vemos no próximo vídeo. Tchau!